Rito do processo civil, fase decisória. Você compreende o que é a fase decisória no Código de Processo Civil? Você sabe qual é o momento adequado que o juiz tem para decidir dentro de um processo? O que ele decide, se é com ou sem julgamento do mérito? Se você não sabe, continue aqui neste vídeo para você poder aprender. Meu nome é Reinaldo Araújo, advogado e professor, e hoje nós vamos falar sobre a fase decisória no Código de Processo Civil. Vamos lá. A fase decisória no Código de Processo Civil, o que nos interessa hoje aqui, principalmente é o artigo 485 e o artigo 487. Julgamento de um processo com julgamento de mérito e sem julgamento do mérito. A tão famosa coisa julgada material e a coisa julgada formal. Também a decisão definitiva ou a decisão terminativa do juiz. Quer saber mais? Continue. Vamos lá. A fase da minha sentença, ela está prevista no artigo 485 até o artigo 508 do Código de Processo Civil. Entretanto, o artigo 485 do Código de Processo Civil, ele já vai dar um tipo de artigo 487, vai dar uma outra hipótese de decisão judicial. Entretanto, veja, nos vídeos anteriores eu já falei de cada fase, mas vamos falar um resuminho aqui para você compreender o que eu vou explicar a sequência. Vamos lá. Fase postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Mas muitas pessoas pensam que somente neste momento na fase decisória é que o juiz vai poder decidir no processo. Mas o juiz pode decidir no processo desde o momento da petição inicial. Professor, como? Ou numa improcedência preliminar de um processo, porque a parte pode estar requerendo algo que já tenha uma tese firmada em RDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, causas repetitivas, como também em súmula vinculante. Então significa que o juiz também já pode dar um caso, já veja, ele antecipou a fase decisória já para a petição inicial. Vamos imaginar uma prescrição e uma decadência. Outra situação, após vinda da resposta do réu, pode trazer ali alguma preliminar que também já pode dar uma extinção de um processo. Na fase do saneamento, o juiz também já pode dar um julgamento ali, na fase instrutória ou na fase decisória. Então veja, no início, ele tem dois meios. Ou é uma improcedência preliminar, ou ele pode também gerar também um indeferimento de uma petição inicial. Veja, a fase decisória foi antecipada para a fase postulatória. Nesse exemplo, nem réu faz parte do processo. Depois que o réu entra para dentro do processo, até o momento da fase decisória, o juiz tem um outro instituto que ele pode julgar, que é conhecido como julgamento conforme o estado do processo, que ele pode decidir de duas maneiras: julgamento parcial da lide ou um julgamento antecipado da lide. O julgamento parcial da lide é que o juiz já vai verificar, por exemplo, algum ponto que é incontroverso. Então ele já pode julgar antecipadamente, mas veja, parcialmente, o meu processo ainda continua, mas aquilo já foi julgado. Só que cuidado, porque se você quiser impugnar, não é recurso de apelação, é agravo de instrumento, porque o processo ainda continua. Agora, se não for caso de julgamento parcial da lide, e ele entender que o processo já está devidamente instruído, com provas, com elementos necessários, ele não precisa ouvir as testemunhas, ele não precisa ir para uma audiência de instrução. Ele pode fazer o julgamento conforme o estado do processo, porém agora como julgamento antecipado da lide. Muito comum acontecer quando não tem matéria fática e é somente matéria de direito, ou dentro dos autos já conter elementos suficientes para formar o convencimento do juízo, e que não depende de designar uma audiência de instrução e julgamento. Porque muitos pensam que quase todos os processos terão que entrar na fase de instrução e julgamento. Não. O rito, a minha audiência de instrução e julgamento, ela tem uma finalidade: produzir provas que não foram produzidas durante o processo. Exemplo: depoimento pessoal, prova testemunhal, eventual esclarecimento de perito. Porque se não tiver esses elementos, para que marcar uma audiência de instrução e julgamento? Ele não precisa. Então ele só vai marcar uma audiência de instrução e julgamento se houver necessidade de ouvir algumas partes, ou de conferir às partes o direito de produzir algo em juízo que ela não pôde produzir anteriormente dentro de um processo. Então veja, não é nenhum desses casos,
Aí é normal a fase decisória comum, ou seja, o momento adequado após esgotar todas as 4 fases do processo. Aí ele vai fazer a fase decisória. Uma observação: fase decisória, então, pode compreender, dentro dos atos do juízo, como uma decisão interlocutória, uma sentença ou um acórdão. Então, veja, eu tenho decisões que elas são terminativas. Terminativas é porque ela termina o processo, ou ela não põe fim a um processo, ou ela resolve um incidente no processo. Por que terminativa? Porque a parte, o processo ainda continua, não vai fazer coisa julgada material, vai fazer coisa julgada formal. E ela é provisória. Por exemplo, tutela provisória. Se o juiz decidir, ela é uma decisão terminativa. Porque olha o nome, tutela provisória, então é uma decisão provisória. Ah, por quê? Porque ela pode ser modificada, revogada, ela pode cessar os seus efeitos, ela pode ser modificada. Então veja, isso é uma decisão terminativa. Então qualquer decisão que o juiz dê no andamento do processo, que eventualmente ele não decida o total do processo, significa que não é uma decisão definitiva. Em regra, uma decisão definitiva já é uma sentença que faz coisa julgada material, ou seja, tornou definitiva em primeiro grau aquela decisão. Claro, poderá ser revista, poderá ser anulada, sim, por ocasião de um recurso. Mas antes de entrar um recurso, essa é o último provimento jurisdicional daquele juiz de primeiro grau. Então, isso é uma decisão definitiva. Agora, pode ter uma decisão terminativa que ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Parcial, por exemplo, deferir uma liminar. Terminativa total, extinção de um processo sem julgamento do mérito, que a parte pode recorrer ou ela pode entrar novamente com uma ação. Compreendeu a fase decisória? Claro, tem muito mais sobre isso, mas hoje é somente uma breve explanação do que é essa fase. Então, eu vou ficando por aqui, mas peço a você que curte, compartilhe, que comente, encaminhe para os seus amigos, faça parte da minha comunidade jurídica para aprender este e outros conteúdos, bem como na comunidade para ter acesso a vários outros conteúdos exclusivos que já contém na minha comunidade jurídica. Venha fazer parte. Meu muito obrigado e até o próximo encontro.